Cartag de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vec. Esse suai, cenque fortunae. Quintere, Cartagine, F. Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 102º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma, Nua e Crua. Muito bem, pessoal, quero aqui aproveitar mais uma vez para agradecer os colaboradores deste podcast. E se você não é, tá mais fácil do que nunca ser. Agora você pode fazer uma contribuição via Pix. Pode ser R$1, pode ser 50 centavos, R$1.000, você decide. Qualquer contribuição ajuda. E o Pix é o e-mail brunoesquivelprandi@gmail.com. Ele vai estar lá na descrição. E se você gosta e quer ajudar esse podcast, fica aí a dica. Beleza? Então só mais um último recadinho aqui. A nossa tetrarquia vive um momento delicado porque duas pessoas, o nosso incrível César Casolari e o nosso incrível Álvaro Desidério, eles estão ali no mesmo nível de contribuição, então eu vou revezar uma vez por semana aqui cada um para completar o quarto elemento da nossa tetrarquia. Beleza? E aproveitando essa deixa, eu chamo a nossa tetrarquia para dar aquele salve. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, César Casolari e Mônica Unis. Recapitulando. No último episódio a gente viu a Batalha de Munda, a última grande batalha da Guerra Civil. JC, os filhos de Pompeu, Labienos, eles jogam tudo nessa batalha. JC vai para a linha de frente numa batalha indecisiva e a sua liderança e mais o talento da Décima e do seu exército como um todo acabam por vencer a batalha. JC agora era o líder incontestável da República Romana, o manda-chuva geral e não tinha ninguém político ou militarmente pra desafiá-lo. Será? Bora ver nesse episódio. Roma, nua e crua. Bom, pessoal, falei já um pouco aqui no episódio passado, né? Mas após a Batalha de Munda, o JC ainda passa um tempo ali na Espanha, pacificando a região, consolidando o poder. E nesse meio tempo ali, ele recebe então também a visita do seu sobrinho neto, Otávio Otaviano. O JC fica muito feliz que, apesar do Otávio, né, não conseguir ter chegado a tempo ali para a Batalha de Munda e tal, ele estava lá na Grécia até chegar na província da Espanha, era uma longa viagem. E o que eu quero dizer com isso, não sei, é que ele partiu muito antes de saber o desfecho da guerra, né? E o JC agora, depois de derrotar os filhos de Pompeu, vinha recebendo um monte de visitas de políticos, de autoridades locais, querendo agora se aliar com ele, depois que a batalha estava decidida, né? Então, enquanto as coisas ainda não estavam resolvidas, tinha muita gente ou em cima do muro, ou aliado dos optimates. Agora que JC estava surfando sozinho, aí todo mundo agora quer pagar de amigo dele. E não foi o caso do sobrinho neto, o que o deixou bem feliz.
quem é esse tal de Otávio Otaviano aí? Vocês perguntam. Então, esse é um menino bem jovem ainda, aí cerca de 18, 19 aninhos, franzino, magrelo, nada que parecesse aquele estereótipo romano do guerreiro, do lutador, do soldado. Não, ele era uma pessoa meio doente, ficava doente toda hora, era franzino, mas ele tinha uma mente brilhante e tinha talento e ambição tão grandes quanto seu titio avô. E, né, depois que JC resolve as coisas na Espanha e volta ali pra Itália, ele volta junto com Otávio Otaviano, vão na mesma carruagem, vão batendo papo, e esse tempo que eles passaram juntos, o JC percebe que esse é o cara que ele quer preparar para ser o seu herdeiro político, para ser o próximo ali na dinastia. Durante a viagem, o tempo que passaram juntos na Espanha ali, o Otávio ele fez um papel meio que de secretário do Júlio César. Imagina alguém que governa ali a República Romana como um todo agora, tem sempre gente querendo falar, gente querendo audiência com ele, pedir favor, dar cumprimentos e etc. E o Otávio, ele fica ali fazendo uma pré-seleção de quem vai poder ver o Júlio César, quando, por quanto tempo, e ele vai entendendo como funciona então a política. Ele aprende muito rápido quem são as pessoas que ele tem que agradar, quem ele pode ignorar, quem tem que levar ali na maciota, e o menino aprende rápido. E voltando ali pra Itália, como eu disse, né, ele foi na carruagem com o Júlio César ali até chegar na Gália, foram se conhecendo melhor, se entendendo melhor, e quando chega na Gália, né, a gente já também tocou aqui que enquanto o JC estava vencendo a guerra ali no norte da África, desde o Egito, que ele tinha deixado o Marco Antônio ali em controle de Roma, mas o Marco Antônio estava causando na cidade, e quando o Júlio César volta, ele meio que despacha ali o Marco Antônio para Gália, e eles não estavam assim nos melhores dos termos. Então o JC também aproveita ali para quando chega na Gália trazer o Marco Antônio de volta ali pro time, eles se reúnem de novo, eles chamam aqui entre aspas, fazem as pazes, não que eles tenham brigado, né, mas eles se reaproximaram, vou chamar assim, e dali em diante foi o Marco Antônio junto com o JC na sua carruagem ali, e o Otávio foi para ali a carruagem logo em sequência da do JC, junto com o tal de Décimo Brutus, que ainda vai ser bem importante aqui na nossa história. Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Bom, de volta em Roma, a JC estava voando, né? Não tinha mais agora nenhum tipo de conflito militar, nenhuma divergência quanto ao seu poder. Ele já era ditador, ele já estava como cargo de ditador por 10 anos, ele já era também o cônsul ali para o ano de 46, né, antes de Cristo, e quando ele volta ali, vira o ano 45, ele nem se dá o trabalho de nomear outro cônsul, ele fica meio com poderes absolutos e meio que na cara de pau, né? Porque apesar dele estar com os poderes, ele ainda dava aquele verniz de legalidade, de institucionalidade, que agora ele nem está se preocupando muito em fazer essa fase. E esse poder absoluto aí começa também a trazer alguns certos problemas pro JC. Por quê, né? Ele tinha muitos favores a pagar. E alguns amigos dele aí que vieram e que estavam do lado dele ao longo do tempo se sentem um pouco escanteados, porque o JC tem que nomear pessoas para províncias, ele quer agradar antigos optimates, trazer pro lado dele, então ele nomeia um cara lá para cargo, depois tira, coloca outro. Amigos que estavam apoiando ele desde o começo sentem que não estão recebendo o prestígio e as honrarias que mereciam. Ver outras pessoas que têm uma posição política às vezes mais elevada, ganhar mais atenção, mais cargo, mais honrarias do JC do que os próprios amigos que estavam ali desde o começo. Além dos amigos chateados, né, os optimates ali, os velhos, vou chamar assim, republicanos, eles vão vendo que JC agora com poderes absolutos está ficando cada vez mais metido à besta. Uma das atitudes ali que pega muito mal é que ele manda instalar uma poltrona de ouro e marfim no fórum ali para ele sentar. Assim, bem entre aspas, é um trono, uma poltrona de marfim
em ouro, é um trono ali meio desbaratinado, né? O que não pega muito bem. Outra coisa que pega mal ali com a elite romana é que ele se dá o direito, né, de usar sua regalia de triunfo nos jogos públicos da cidade. Então, quando tinha jogos e festas públicas, né, ele podia usar o seu ornamento que se usava no triunfo, que era uma roupa, uma capa roxa, vermelha, bota vermelha, lupa, mochilão, bombeta branca e vinho, que eram as cores reais ali. Roxo e vermelho era muito associado com nobreza, com realeza, e quando ele usa essas roupas ali nos jogos públicos, nos eventos, ele tá se destacando como um monarca, o que a gente sabe aqui que em Roma em si não pega muito bem no geral. Outra forçada de barra é que ele, né, manda que uma estátua sua seja carregada nas procissões junto com os deuses. Então, quando vai ter algum festival ali de carregar imagens de Apolo, Júpiter, etc., ele sempre manda a dele junto ali, meio que pagando de divindade já, o que também força a barra um pouco e não atrai muitos amigos. Um outro evento ali que também fica, de certa forma, feio para ele aqui é o nosso Túlio Cícero, né, o grande orador, o grande personagem aí da República. Já abordamos ele em vários episódios, mas ele, para homenagear Catão, escreve uma eulogia sobre o Catão, super elogiando ele, e o JC fica revoltado, né, lembrando aqui que o Catão se suicidou ali após perder a Batalha do Norte da África, né, mas ele era considerado ali o bastião da República, Catão, o estoico e etc. E JC não gostou nem um pouco desse livro, e ele resolve escrever o dele, o Anti-Catão, e lá ele coloca exageros, Catão, ele difama o Catão de todo jeito, esculacha ele e acaba pegando muito mal ali com a elite, né, porque assim, o cara tava morto. Se alguém vai lá escrever uma mensagem positiva, um livro, por que você tem que se dar ao luxo ou ao trabalho de fazer uma contra-obra para falar mal do cara? Outra coisa que não pega bem ali e não ajuda o JC. E vão dando esses episódios, né, vai parecendo aí que o JC tá querendo virar rei de fato, tá se colocando junto com as deitadas, tá instalando o trono no fórum, tá cada vez mais metido a besta, tá usando roupas que aparentam ser de reis, quando, né, roupas só pra celebrar triunfo, ele quer aparecer nos jogos. E assim, aí tem também uma história aí que também pega mal, tinha uma estátua dele ali na cidade, que um dia ela acorda com uma coroa, e meio que dois tribunos da plebe ali, meio que levam as pessoas que supostamente coroaram a estátua pra puni-los, e o JC meio que perdoa. Depois, num outro evento ali, o JC também andando na rua, um plebeu ali, uma pessoa simples, oferece alguma coisa semelhante a uma coroa pro JC, e o tribuno das plebes também tenta reprimir essa pessoa, e o JC fica bem pé da vida com o tribuno, manda prendê-lo, confisca sua propriedade. Lembrando aqui que tribuno da plebe era um cargo sacrossanto, não podia ser tocado, mas o JC paga o veneno que o cara tá maltratando os plebeus ali que querem coroá-lo, né? Não que o JC fosse aceitar, mas fica esse papinho, será que o JC tava criando essa ceninha pra ficar cada vez mais embutindo na mente das pessoas que ele ia ser coroado, ele ia ser rei, ou que foi até os próprios tribunos da plebe que fizeram isso pra constranger o JC com essa questão de realeza? Não se sabe muito bem, mas parece que era mais uma armação do JC, e assim, o que pega super mal é ele prender e confiscar propriedade de tribunos da plebe que eram sacrossantos. Outra, uma dessa aí de tentativa de coroação de Júlio César, tinha um festival muito louco romano, agora eu esqueci o nome, não anotei aqui, peço desculpa. Beleza, tá sabendo legal. Mas é que grandes figurões corriam pelado ali pela cidade, um deles era até o Marco Antônio, o pessoal correndo, aquela algazarra, e no meio dessa bagunça toda, vem o Marco Antônio, isso era uma festa pública, né, muita gente na rua, e oferece uma coroa pro Júlio César. Quando isso acontece, assim, a cidade fica um silêncio, dá pra ouvir uma agulha caindo do outro lado da sala, tipo Sonic 2000. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. E JC notando isso, né, porque quando a população, a multidão romana concordava com alguma coisa, eles faziam barulho e festa, e quando eles discordavam, eles ficavam em silêncio. Então, quando o Marco Antônio foi oferecer a coroa lá pro JC, fica todo mundo em silêncio, o JC
JC percebe que não pegou bem e reage rápido, nega a coroa, diz que o único rei de Roma é Júpiter, ele mesmo, o deus dos deuses ali. E aí com essa resposta do Júlio César, a galera vai à loucura, mas aí mais uma tentativa de coroar JC. Coroa na estátua, tentaram dar uma coroa na rua, agora tentaram dar uma coroa no festival e essas coisas não vão pegando bem. E aí JC continua se esforçando para meter o pé pelas mãos e em 44 a.C. ainda não tinha expirado seus 10 anos como ditador, mas ele resolve que 10 anos não é o suficiente e acaba ali por ser nomeado, né, ou forçar a ser nomeado ditador perpétuo. Então agora até ele morrer, ele é ditador, a palavra dele é a lei e vai continuar assim. E de novo, claro, isso não pega muito bem. E só para finalizar aqui com as presepadas do JC que não trouxeram muitos amigos, também teve uma ocasião ali que senadores foram levar mais honrarias para ele. Isso também vale a pena ressaltar que essas honrarias, tanto o ser ditador, quanto o pai da terra, quanto o direito de declarar guerra e paz, etc. Esses poderes todos que foram colocados no JC, não foi ele que usurpou, né? Lógico que são amigos, que são pessoas, até que não seja amigo e alguém querendo ganhar favor, cargo, então o pessoal ficava inventando de ficar puxando o saco do JC, e numa dessas tentativas de puxação de saco, né, foram lá dar mais títulos e honrarias para ele, um grupo de senadores, e ele não se deu nem ao trabalho de levantar ali da sua poltrona de ouro, e era praxe sempre que um senador, né, encontrava outro ou coisa assim, você ficava de pé para saudar, né, todos eram iguais ali dentro do Senado, e não alguém podia ser recebido sentado, era meio que humilhante, ainda mais se você ia depositar honrarias em cima dessa pessoa. Também tem um contra-argumento aí que o JC estava doente, por isso não levantou, mas convenhamos, né, o cara que encarou guerras e guerras sem parar, não era uma doencinha que não ia fazer o cara levantar, ele já estava tocando o F mesmo e já tinha poder absoluto, estava se esforçando cada vez menos para mostrar e exibir o seu poder na cara dos outros. Bom, já vimos que JC estava agindo completamente como um autocrata, né, monarca, ele não queria esse título para ele, que, né, romanos ainda com a palavra rei não se davam bem, mas um autocrata, ele realmente já estava atuando sem nenhuma máscara, sem nenhum fingimento. E eles perguntam, será que ele estava então satisfeito? Agora tô o bom da boca aqui, sou eu que mando em tudo, vou curtir meu fim de vida aqui com poderes absolutos? Não. JC já estava de olho em outros desafios, porque ele já virou o maior romano de todos os tempos, mas ele quer se tornar o maior personagem histórico ali de todos os tempos. E quem ocupa esse cargo, ou ocupava até então, era Alexandre o Grande, que dos 19 aos 33 anos de idade, basicamente conquistou todo mundo conhecido, ali saiu da Macedônia e foi até a Índia, conquistando tudo pelo caminho, mais de 5.000 quilômetros de terra, sem nunca perder uma batalha. E o que o JC então estava planejando para ultrapassar, quem sabe, Alexandre. Então o primeiro foco dele ali seria o Império Parta, lembra do Império Parta? Quem acompanha a gente aqui, tem até o episódio do erro crasso. O Império Parta é basicamente o Império Persa ali, conforme tendo dinastias diferentes, vai mudando o nome, mas a gente pode equivaler partas a persas, tá? E a gente, quem ouviu aqui o episódio do Crasso, que tentou lá dominar o Império Parta e morreu, foi humilhado, ele não tinha o Crasso, nenhum casus belli para invadir a Parta, foi realmente ali um projeto de ambição pessoal, mas o JC agora tinha um casus belli para invadir Parta. E qual era esse? Era justamente a morte do Crasso. Se o Crasso fez besteira indo lá sozinho, tudo bem, mas o Crasso morreu, o seu corpo foi profanado, jogaram ouro na garganta dele, não devolveram o corpo, capturaram, né, os standards, as águias romanas, não devolveram. Isso era uma humilhação que Roma jamais podia aceitar. E Júlio César então queria dar o troco e estava preparando uma grande invasão do Império Parta. Ele já tinha mobilizado ali cerca de 16 legiões, mais 10.000 de cavalaria ali só na Península Itálica, estava atravessando eles ali para a Grécia, ia recrutar mais ainda na Grécia, ia juntar um exército gigantesco e invadir o Império Parta ali a partir da Armênia. Quem ouviu também o nosso episódio do Crasso sabe que ele não foi por ali porque queria uma rota mais rápida, acabou se ferrando. JC planejava então dominar o Império Parta e ele não era só parar por aí. Depois de dominar o Império Parta, ele pretendia ali subir o Mar Negro, no que seria hoje Ucrânia, Bulgária, esses países assim, tá? Dominar aquela área ali que era o começo dos steppes europeus e depois vir voltando rumo ao ocidente, mas ali mais pelo norte, e conquistar a Germânia também. Então, se ele conseguisse
conseguisse fazer isso, ele ia basicamente ter conquistado quase igual ou mais território ali do que o Alexandre o Grande, e ele pretendia não só conquistar, como consolidar esse poder, né? O Alexandre o Grande conquistou tudo, mas depois morreu e esse império logo se quebrou em vários pedaços ali, e assim que ele morreu já começa uma guerra civil. O Alexandre o Grande, eu digo, a ideia do Júlio César era conquistar e consolidar todo esse poder. E para quem ouve aqui, né, o nosso JC desde o começo sabe que tinha grandes chances de conseguir fazer isso. O ano é 44 a.C. e o JC pretendia partir nessa expedição aí lá para abril ou maio, no mais tardar, para começar essas campanhas aí, começando pelo Império Pártio. E como eu estava ali no começo do episódio falando de todas as coisas que o JC vinha fazendo, né, do jeito de criando inimizade, exibindo seu poder absoluto e causando ali de várias formas, foi se criando uma conspiração. Porque assim, os inimigos sabiam que militarmente não tinha como se opor a ele. Então, se você não pode vencê-lo no campo de batalha, a segunda ideia é, claro, aquela conspiração básica, né? E o grupo de conspiradores começa a crescer. No começo são algumas pessoas ali que estão descontentes, uns saudosos da República, alguém que se sentiu jogado de fora, mas conforme o JC foi tendo aquelas atitudes de ficar cada vez mais autocrático, mais não ligar ali para as emoções e sair fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer, e de certa forma humilhando os outros senadores, essa conspiração vai crescendo e ela toma forma e ganha corpo de verdade com a cooptação principalmente de Brutus, Marcus Július Brutus. Por quê? O Brutus ele já lutou contra o JC na Guerra Civil, né, até a batalha ali contra o Pompeu, né, ele já era aliado do Pompeu, mas lembrando que ele era filho da amante de JC, da Cornélia, do seu grande amor da vida, e rolava até as lendas que esse cara era um filho bastardo aí do JC, mas que não fosse, o JC sempre teve muita estima, perdoou ele rapidamente, pôs ele de governador da Gália Cisalpina, logo assim que ele assumiu o controle total. Então ele realmente tinha muita estima não só pelo Marcus Júlio Brutus, que era o irmão mais velho, mas pelo 10º Brutus também, que era o irmão mais novo do Marcus Júlio Brutus. Mas esse complô, essa conspiração realmente toma forma quando Marcus Júlio Brutus entra com ela. E por que ele entra, já que o JC gostava dele? Lembrando aqui, quem também já ouve o podcast desde o começo, lá nesse episódio 4, da queda da monarquia, né, da proclamação da República Romana, é um Bruto. O meu nome é Bruto. Que realmente luta para preservar, né, depois de expulsarem o rei, ele tem uma tentativa de contragolpe, o Brutus luta para manter ali, os filhos do Brutus tentam trair a República e acabam sendo executados sem o Bruno fazer nada. Então assim, o Brutus era o nome ligado à República, né, e essa pressão para ele defender a República e dar um fim no JC vinha crescendo, e uma hora com essas presepadas aí do Júlio César que a gente vem falando, ele então entende que sim, precisamos dar um fim no JC para nos livrarmos do tirano. E qual que era o escopo então? O escopo inicial da conspiração para Marcus Július Brutus se juntar era que os conspiradores queriam matar o JC, o Marco Antônio e o Lépido. Seriam ali as três figuras principais ali, o JC e os seus dois principais lugares tenentes. Porém, o Marcus Július Brutus consegue reduzir o escopo para não, a gente precisa só matar o Júlio César, ele é o tirano, né? Se a gente matar mais gente, vai parecer que estamos começando uma guerra. E a ideia dos conspiradores não era isso, era apenas restaurar a República, os valores republicanos, e seria mais fácil de fazer essa propaganda, vender essa ideia, se fosse apenas tirar um tirano e não recomeçar uma nova guerra. E com a data ali de Júlio César partir para Parta se aproximando, esse pessoal tem que correr para conseguir executar esse plano antes do JC partir para mais uma campanha militar. Uma vez que ele se juntar com seus exércitos, com suas legiões, vai ficar impossível algum conspirador chegar perto dele. Então eles precisavam de um plano rápido
pedido de uma maneira de dar fim no JC antes dele partir para sua campanha contra o Império Paz. Bom, pessoal, e o que esses conspiradores chegam então à conclusão? Que o melhor lugar para matar o Júlio César vai ser ali no Teatro de Pompeu, que é o que estava servindo de fórum, onde os senadores se reuniam para passar leis e discutir, porque ali eles poderiam estar todos juntos reunidos sem levantar suspeita. As suas togas são roupas ideais para esconder armas como adagas, facas, etc, para usar. E outra coisa, né, o Júlio César estava regularmente lá e ele, o próprio Júlio César, agendava algumas reuniões para acontecerem lá, vou chamar assim, ele chamava algumas sessões ali do fórum, então era aproveitar uma dessas oportunidades. Bom, o JC, ele ia chegar a marcar uma reunião ali, vou chamar uma assembleia, não sei como é o nome correto ali, para falar com os senadores no dia 15 de março, também conhecido como Idos de Março. E ele queria ouvir algumas pessoas, sei lá exatamente o que ele queria, mas foi uma data que veio muito a calhar, porque ia ter também algum festival ali na cidade, alguma coisa que tinha alguns eventos com gladiadores, então esses próprios senadores iam conseguir levar gladiadores junto com eles, como guarda-costas, e ia estar mais um bafafá na cidade, ia ser mais fácil de operacionalizar esse plano deles aí, essa conspiração. Mas acontece que sinais divinos, vou chamar assim, começam a pipocar, dizendo para o Júlio César não comparecer a este evento. Parece que uma profecia aí rolou, não sei se é exatamente profecia a palavra, mas em inglês seria soothsayer, um desses sacerdotes aí de algum tempo, disse que teve uma premonição, uma visão, que Júlio César estaria em perigo ali pelos Idos de Março, então para ele ficar em casa, para ele se manter seguro nos Idos de Março, etc. Outra coisa foi que, né, no dia 14 ali de março ele recebe alguns amigos, planejando coisas, bebe até altas horas, e no dia 15 de março em si ele acorda com uma baita ressaca, pensando até em não ir. Além do mais, a sua esposa tem um pesadelo de que JC é morto, e que ela tá lá agonizando por ele, né, chorando e tal. Então logo quando ele acorda no dia 15, ela diz pra ele o que aconteceu, chora, pede pra ele não sair de casa, pra ele não ir no fórum e tal. E dado todas essas premonições aí, todos esses sinais, ele decide então que não vai. Já tava meio mal, tava de ressaca, tinha ali, vou chamar de profecia, a premonição do sacerdote, teve o sonho da mulher dele. Ele então pede pro Marco Antônio ir lá no Teatro de Pompeu e cancelar a reunião, ou pelo menos dizer que ele não vai poder comparecer, e meio que cancela os Paranauê. Bom, os conspiradores que estavam ali todos preparados, sabendo que JC não ia vir, ficam em choque e resolvem fazer alguma coisa. E eles mandam lá então o 10º Bruto ir buscar o JC. O 10º Bruto chega lá e fala: cara, JC, você tem que vir pro fórum, cara, foi você que chamou, como é que você vai pegar com os senadores? Já tem um pessoal achando aí que tu tá muito autocrata, aí tu chama uma reunião e nem se dá o papel de aparecer, vai pegar mal, você precisa vir. Ele até falando: minha mulher teve um pesadelo terrível, teve a profecia. E aí o 10º, cara, tu vai cair sonho de mulher, você é um ditador romano, você é o cônsul de Roma, tu não pode ficar preso a essas coisas femininas, essas profecias aí, meia boca. E tudo bem, se você acha que não tá bem pra ir e ficar lá no fórum e participar da sessão, pelo menos você precisa ir lá pessoalmente cancelar. Você não pode mandar alguém lá cancelar, vai pegar mal. Tô te dando um toque aqui de brother, vamos lá junto contigo, eu te levo, eu te ajudo, eu te dou uma carona, e chega lá e cancela, mas cancela em pessoa pra não pegar mal. E JC, dado todos esses argumentos, resolve então ir com o 10º Bruto em direção ao fórum / Teatro de Pompeu. Pelo caminho, né, da casa de JC até o fórum, ele vê Gato Preto, ele passa embaixo de escada, todos os sinais negativos vão acontecendo, mas ele segue firme e forte na missão. E os conspiradores então também já preparam todo o terreno para ferrar o JC. Alguma das pessoas lá, alguns dos conspiradores tira o Marco Antônio de cena, arruma alguma coisa pro Marco Antônio fazer, chama ele pro outro lado, mas assim, tira o Marco Antônio, que poderia, né, ser um brilhante soldado, alguém que poderia ajudar o JC na lutar se fosse o caso. Então eles também tentam tirar o Marco Antônio de cena e conseguem, arrumando alguma coisa ali pro Marco Antônio tá em outro lugar enquanto o JC chega no fórum. O JC chega lá então, senta no seu, vou chamar de trono aqui, né, mas não é só uma cadeira de ouro e marfim, gente, não é trono. Senta no seu trono, se prepara ali com aquela ressaca pra ouvir o que tem, e quando ele senta, vem um tal de Tílio
Sembrio. Ele vem apresentar uma petição pro JC pra cancelar o exílio. O irmão dele estava exilado em algum lugar, então ele vem fazer uma petição pra rechamar o irmão do exílio. Chega perto ali do JC pra meio que suplicar. Só que quando ele chega ali pertinho, ele começa a puxar a toga ali do JC pelo ombro. O JC percebe que alguma coisa ali está errada e pergunta: ora, o que é isso? Violência? Enquanto o JC fala isso, um outro senador, um tal de Casca, vem ali e tenta dar-lhe uma adagada ali, tenta dar-lhe uma facada no JC. JC ligeirão, né? Lógico, o cara tem experiência militar de sobra também, consegue desviar, fica ali meio sem entender. O que vocês estão fazendo? Não sei o que. O Casca que tentou, tinha outros 2 irmãos ali com ele também, ele grita pelos irmãos e começa todo mundo a tentar meio que esfaquear o JC. No meio dessa briga corporal aí, vão se juntando aí cerca de mais de... A conspiração tinha 60 pessoas, mas cerca ali de 20 estão participando do ato de tentar matar o JC em si. E o JC, apesar de desviar e conseguir lutar um pouco, são muitas pessoas e algumas facadas começam a entrar, perfurá-lo. Ele começa a sangrar, começa a desfalecer. E uma das coisas que acontece é ele ver ali o Marco Júlio Brutus, que também tá lá, esfaqueando ele. Reza a lenda que ele olha na cara de Brutus e fala: até tu, Brutus. Tem algumas traduções, mas até tu, meu filho, ou até você, meu filho, aí tem várias traduções, ou como diria Shakespeare, e tu, Brute. E após ver o seu filho, ou seu suposto filho ali também na conspiração, ou esfaqueando, e depois de ter lutado, perdido sangue, tomado várias adagadas ali, perfuradas, ele apenas cobre o seu rosto com a toga e deixa a vida pra entrar na história. Pessoal, preciso até confessar, é um episódio difícil pra mim fazer. O JC tá aqui com a gente desde fevereiro de 2021. São mais de 40 episódios, mais de 20 horas de conteúdo sobre JC, mais de um ano de podcast só dele. Mas agora ele se foi. Ainda vão ter consequências. Veremos as consequências desse assassinato no episódio que vem. Mas por hoje é só. Fique com a gente e até!